Oi, oi, que bom que você chegou aqui e eu queria saber se você sabe o que são sabotadores mentais. A aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nossos sabotadores mentais, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um pouquinho. Então, assim, o auto é um prefixo de origem grega usado para designar algo que é próprio. Então, assim, a sabotagem, por sua vez, é o ato ou efeito de sabotar, que significa dificuldade, dificultar ou prejudicar uma atividade. E a autossabotagem, portanto, é agir contra si mesmo, ou seja, atrapalhar as próprias tarefas. Então, quantas vezes a gente não faz isso, né? Atrapalhando as nossas tarefas aí com a sabotagem, né? Vamos dar andamento aqui. Deixa eu compartilhar a tela inteira, fica mais fácil. Só um pouquinho. Pronto. 80% das pessoas não têm ideia de como verdadeiramente magníficas e incríveis elas são. E apenas 20% alcançam seu potencial. Essa teoria dos sabotadores mentais é do Shizad Chamini, no livro Inteligência Positiva. E é um livro que eu recomendo muito que você leia, que tem um assunto de autoconhecimento muito grande e que vai ajudar muito no seu desenvolvimento pessoal, porque o autoconhecimento é tudo, né, gente? A gente, quando se conhece, você consegue trabalhar bem melhor todas as suas... Ficar atento, né? Em suas atitudes, né? Então, assim, observem essas crianças. Você tem dúvida do quão incrível ela acredita ser? E ela parece duvidar do quão magnífica ela é. Ela parece esconder quem ela realmente é. Então, a gente, quando era criança, a gente também era assim. A gente sabia que a gente era magnífica, que a gente era incrível, que a gente era perfeita. E, com o passar do tempo, a gente vai se esquecendo, né? Continuidade aqui, desculpe, mas meu celular tocou, esqueci de colocar ele no silencioso, mas não tem problema. Então, assim, a gente vai esquecendo, né, de quão incrível, magnífica, né, de quem a gente realmente é, né. E por que e como eu comecei a esquecer quem eu realmente sou? Então, assim, vamos fazer essa análise, né? A gente vai esquecendo por conta de padrões mentais que são implantados em nossa mente, né? E o professor Gilberto Augusto, ele fala que os sabotadores mentais são implantados através de 5 P's, né? O primeiro P é de parto, então, quando a gente nasce, a gente já tem aquele impacto, né, na nossa vida. O segundo P é de pais, que os nossos pais, com as crenças deles, acabam colocando isso, passando isso para a gente, né? E eles não têm culpa, porque eles não sabiam disso e acabaram passando isso para a gente. E o outro P é de professores, porque os professores, os nossos mestres, eles ensinam para a gente isso também. O outro P é de padre e o outro de pastores, né? Que são, assim, as pessoas que são os nossos mentores, que são as nossas referências como religião, como pessoa, né? E involuntariamente eles acabam implantando esses padrões em nossa mente, né? Então, assim, são lentes invisíveis podem estar dominando a sua mente. As crenças é como se você estivesse olhando de uma vidraça embaçada, né? E quando você aprende a lidar com elas, é como se você limpasse essa vidraça e começasse a enxergar do outro lado. Faz sentido para vocês? Então, assim, a maior parte do nosso tempo, a gente está sabotando a nossa mente. E a gente usa muito pouco o nosso sábio, né? Então, a gente está numa briga constante entre os nossos sabotadores e o nosso sábio.
O sábio, ele é como eu posso explicar para vocês? Ele é o cara que faz a gente conhecer esses padrões, entender e saber lidar com eles. Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, tá? Então, assim, o que são esses sabotadores? São inimigos internos, pensamentos, deixa eu só puxar aqui, pensamentos automáticos, se disfarçam de seus melhores amigos, acham que é sua personalidade e te acompanham desde a infância. E se confundem com a voz da razão. Gente, eu não sei se vocês já viram aquele símbolo que tem o anjinho e o capetinha, né? Que está ali na nossa cabeça, né? Então, acontece muito da gente ter essa briga interior o tempo todo, né? E outra coisa, muitas vezes a gente pode tentar parecer algo e que você não está sentindo aquilo. Quando você está ali no meio das pessoas, você acaba escondendo quem é você de verdade. Quando você está sozinho, que você sabe quem você é de verdade, né? Então, assim, esse foi o meu primeiro teste realizado. Sabendo quem nos controla, podemos estar atentos e mudar esses padrões, né? E esse foi o meu primeiro teste. Então, como vocês podem ver aqui, eu tinha um inquieto muito alto, um prestativo e um insistente muito alto. Então, assim, sabendo disso, eu comecei a ficar atenta, né? A gente normalmente tenta trabalhar os três mais altos, que a gente não consegue trabalhar todos. E a gente tem todos eles, viu, gente? Não acha que você não tem um ou outro, não, que você tem. Você tem todos os sabotadores, tá? Vamos lá, então vamos ver quem são esses sabotadores. Ó, os sabotadores, eles têm dois estilos, né? O estilo e a motivação. Então, assim, o estilo do controlador, ele é motivado pela independência. Então, assim, são nove sabotadores, né? E aí cada um trabalha com uma coisa. Então, um vai trabalhar com independência, outro com aceitação, outro com segurança, e o estilo é evitar, ganhar ou afirmar aquilo, né? Então, os sabotadores são o nosso primeiro ímpeto de sobrevivência, principalmente emocional, que são os comandos, né, que a gente recebe durante a infância, e surgem em situações corriqueiras da nossa vida. Os sabotadores, ele é como se fossem para nos proteger. Na nossa infância, ele é usado para nos proteger. E é como se a gente pegasse aquilo e a gente quebrou o braço, colocou o gesso e ficou com aquele gesso o resto da vida. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com ele, porque a gente não precisa mais desse gesso, né? O braço já foi arrumado. Então, a gente vai aprender a lidar com esses sabotadores. Vou falar um por um agora, para vocês entenderem direitinho. O prestativo, né, que ele está lá, né? Posso ajudar, que está o tempo inteiro oferecendo ajuda, né? Ele tem necessidade de ser aceito. Tenta agradar demais o outro e deixa as próprias necessidades de lado. Ajuda e agrada o outro para sentir-se amado, aceito. Então, assim, o prestativo ele tem muito isso de aceitação, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está deixando de fazer as coisas para a gente para poder fazer demais pelo outro. O nosso sabotador prestativo está em alta aí, né? O outro sabotador é o vítima. O vítima, ele tem necessidade de atenção e compaixão. Tem tendência a culpar o outro, é dramático, é temperamental e diante de uma dificuldade quer desistir. Gente, observa aí se você conhece alguém que tem esses estilos aí, tá bom? Depois vocês me contam, porque é incrível como você vai reconhecendo as pessoas em cada sabotador, né? Só que a gente tem todos, às vezes ele é mais alto em um e mais baixo em outro, né? O próximo aqui é o hipervigilante. O hipervigilante, ele tem grande foco no que pode dar errado, desconfia que os outros estão fazendo, precisa saber todas as regras, embora nem sempre as siga. Então,
é aquela pessoa assim, né? Que sempre acha que vai dar tudo errado, que está preocupado o tempo inteiro se aquilo vai dar certo. Então, assim, vamos ficar atento aí quando o hipervigilante estiver agindo na sua vida. O controlador é aquele que tem forte necessidade de controlar e assumir responsabilidades, movido a desafios, alta ansiedade, quando não está no controle de todas as situações. Então, assim, o controlador ele é muito ansioso, ele quer tomar de conta de tudo, quer controlar todo mundo, e ele se frustra quando ele vê que ele não está no controle da situação, né? O insistente é aquele que é perfeccionista, é metódico, é teimoso, altamente crítico de si mesmo e dos outros, tem uma frustração constante consigo mesmo e com os outros, né? Então, assim, o insistente, ele é aquela pessoa, assim, que quer insistir, mesmo que ache que está tudo certo, sabendo que não está, e ele está insistindo ali. O hiperrealizador é o workaholic. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, workaholic, é aquela pessoa viciada em trabalho, que quer trabalhar o tempo todo, que trabalha muito, né? Então, ele tem dependência de desempenho e realização para autovalidação. E é muito concentrado em sucesso externo. Então, assim, ele fica sempre querendo a validação de tudo que ele está fazendo, está preocupado em fazer sucesso. O hiperracional é aquele altamente analítico, focado em encontrar justificativa racional para tudo. Não se permite viver emoções e sentimentos mais profundos. Então, assim, o hiperracional, a gente tem que ficar muito atento, porque ele analisa demais e acaba não colocando em prática, né? O inquieto é aquele que está em constante busca de excitação, dificilmente está satisfeito com o que está fazendo, é impaciente e inconstante. Eu não sei se vocês lembram, lá no meu, deu o meu inquieto alto. Então, eu tive que trabalhar muito isso. E quando ele está assim, eu dou aquela chamadinha. Então, o que, que eu ficava atenta? Às vezes eu estava aqui fazendo uma coisa, já pensando em outra, parava de fazer aquilo que eu estava fazendo, ia fazer outra coisa, e já pensando na próxima, acabava com muita iniciativa e pouca acabativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse sabotador também. O esquivo é aquele que foge dos conflitos e tarefas desagradáveis. Aceita a situação que não quer para não ter que se indispor com alguém, mas não cumpre o que prometeu. Ele é um procrastinador. Se vocês já viram outras aulas eu falando sobre procrastinação, né? Que é aquela pessoa que deixa tudo para depois eu faço, sabe o que precisa ser feito, mas não faz, né? Fica sussa na montanha-russa, esperando, né? Então, esquiva assim, ele vai esquivar de tarefas difíceis. O crítico, aqui é o chefão da gangue, gente. O crítico, ele é o diabinho mesmo lá, porque aí ele se divide nos outros 9, mas o crítico é o chefão da máfia, né? Ele critica a si mesmo, critica as circunstâncias, está sempre criticando os outros, né? Então, a gente precisa, às vezes, parar e ver se a gente não está deixando o nosso crítico falar mais alto pela gente, né? Peraí que travou aqui, pronto, foi demais, voltamos. Então, assim, enfraquecendo os sabotadores. Como que a gente faz para enfraquecer os sabotadores? Observar quando o sabotador aparece, então, assim, ficar atento. Então, é você estar presente ali, né? Não ficar fazendo as coisas no automático, né? Terceirizar a reclamação. Não, primeiro, dê nome ao sabotador. O meu inquieto era o agonia. Eu falava, ô, agonia, para aí, vamos parar, vamos fazer aqui. Então, assim, a gente sempre dá um nome carinhoso, um nome que você vai lembrar, que aí você vai estar atento, né? Aquilo vai ser um insight para você lembrar desse sabotador, né? A outra coisa é terceirizar a reclamação, que é para o crítico, para o sabotador, né? Fala assim, ô, para de reclamar, seu hipervigilante, né? Alguma coisa assim. Só que você vai dar um nomezinho aí para ele. Eu não vou induzir vocês a colocar nome, não. Vocês façam, coloquem o nome de vocês, tá? E coloca ele no devido lugar, né? Que é igual eu falei do meu agonia. O agonia, você para, vamos parar, vamos fazer aqui o que precisa ser feito. Depois a gente vai fazer a próxima coisa, tá bom?
E os 5 poderes do sábio. O sábio, como eu falei, é o anjinho lá, né? O nosso anjinho. E os 5 poderes do sábio é empatia. Então, assim, a gente ter empatia consigo mesmo, com os outros, levar compaixão a qualquer situação. Então, assim, tentar analisar aquela situação com sabedoria, não ir já tomando decisões precipitadas, tentar ver se não é o sábio ou se não é o crítico ali que está comandando essa situação, né? Outro poder do sábio é de explorar, né? Explorar com grande curiosidade e mente aberta. Então, assim, analisa a situação no contexto todo, né? Avalia direitinho para você não ser enganado pelo seu sabotador, né? Inovar e criar novas perspectivas e soluções fora dos parâmetros convencionais. Então, assim, tenta ver outras coisas que podem ser feitas quando você estiver passando por uma situação. Não, se fosse outra pessoa, como que ela agiria nesse caso? Então, quais são as opções que eu tenho de ação nesse caso, né? Então, analisar sempre isso, né? O outro poder é o navegar, escolher caminhos que se encaixem com a sua missão e seus valores. Então, assim, tentar analisar dentro, com muita coerência, dentro dos seus valores, se aqueles caminhos que você vai seguir, eles se encaixam nos seus padrões, nos seus valores, tá? E o outro poder é o ative, que é ativar, entrar em ação, sem interferência, sem distração dos sabotadores. Então, tá atento para quando você precisar fazer uma coisa, você entrar em ação mesmo. E fortalecendo o seu sábio. O sábio vê todos os resultados e circunstâncias como dádiva e oportunidade de crescimento. Ele não grita, mas sussurra. O problema do crítico é porque ele grita, ele está gritando o tempo inteiro aqui, então ele acaba ganhando se a gente não estiver atento. E o sábio está ali sussurrando, é como se fosse. Eu acho que você sabe quando você tem aquele insight, aquela fala, cara, se eu fizer assim, isso vai dar errado, né? Eu tenho certeza que todo mundo já pensou desse jeito. E como que a gente faz para fortalecer o sábio? Usando os nossos 5 sentidos, gente, é incrível. Então, assim, usar a visão, olhar para tudo, tentar olhar, tentar estar presente ali, escutar, tentar escutar os barulhos, o olfato, sentir o cheiro das coisas ali, você vai estar fortalecendo o seu sábio, sentir o gosto, o tato. Então, assim, tem um trabalho que eu faço muito comigo quando eu vejo que eu estou distraída. Por exemplo, se eu estou me alimentando e eu me distraio, aí eu começo a prestar atenção no sabor da comida, na textura da comida quando eu estou mastigando, no cheiro dela. Então, assim, olho para o prato, tento prestar atenção. Outra hora é no banho. Durante o banho, você sentir a temperatura da água, o cheiro do sabonete, a bucha passando na sua pele, né? Então, assim, tá atento a esses 5 sentidos. Por quê? Porque quando você pratica isso, você fica mais presente e você consegue dominar melhor o seu crítico e fortalecer o seu sábio, né? E não tem problema nenhum em ajudar as pessoas. Não tem problema nenhum em ter alguma dessas características, desde que ela seja uma decisão sua e não um padrão automático do seu sabotador. Vencer a si mesmo é sua maior vitória. E assim, eu vou mandar o link depois da aula, eu vou mandar o link para você fazer o teste, aquele teste que eu mostrei para vocês no início. Esse teste vem no livro do Shizhad Shamin, quem quiser comprar também, depois eu deixo o nome direitinho junto com o link, ou abaixo aqui da aula, tá bom? E vocês façam o teste aí, me conta depois como foi, se vocês conseguiram fazer o teste, qual o resultado de vocês e se vocês estão conseguindo trabalhar esses sabotadores aí, beleza?